Esse vídeo eu vou ter que tomar muito cuidado, porque o vídeo passado acabei tomando restrição do YouTube. Pra você ver que mesmo eu, que sou uma pessoa que sempre tô em cima do muro, não falo nada demais, acabei tomando restrição do YouTube. Pra você ter ideia de como o YouTube aí, ele não tá nem aí, né? Mas de qualquer maneira, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando sobre anime, por isso é perigoso, porque você sabe como são os copyrights na internet, né? Mas o Guilherme Briggs, o meu dublador favorito, junto com o Wendel Bezerra, e o Guilherme Briggs é tão maravilhoso, dá vontade de você abraçar o Guilherme Briggs. Ele é um urso muito maravilhoso, é muito fofo ele. Eu gosto muito do Guilherme Briggs, sou muito fã, inclusive tô tietando aqui, grande salve aí pro Guilherme Briggs. Ele tá sendo cancelado por causa de uma dublagem que ele fez e uma tradução que ele participou, que é do Chainsaw Man. Cara, ó, a Crunchyroll tá investindo pesado, porque pro Guilherme Briggs tá fazendo dublagem de anime, geralmente os animes dublados da Crunchyroll que eu vejo são com pessoas aleatórias, que eu nunca ouvi falar, sabe? Tirando o Konosuba, que tem uma youtuber que ficou incrível, a Aqua com a voz da youtuber, meu, eu adoro aquela Aqua, mas falando sobre o Chainsaw Man, esse anime tá em top agora, tá todo mundo assistindo. Inclusive, se você não tá assistindo, tá perdendo um anime incrível. Eu mesmo tô assistindo, até comentei aqui, já fiz um vídeo sobre Chainsaw Man no canal. E eu comentei que eu gostei bastante e tal. E tá saindo a dublagem do anime, né? Só que tem uma cena que aparece no mangá. Que inclusive, né, pra quem não manja, mangá é a versão de texto. Acho que todo mundo sabe o que é um mangá, né? É a versão revestida em quadrinhos. Ela é lançada no Japão e ela não é lançada no Brasil. É muito raro um mangá que é lançado ao mesmo tempo aqui no Brasil. Às vezes, né, tipo, o mangá tá saindo na edição 10 lá no Japão e aqui no Brasil tá saindo 10 edições atrasadas ou 5 edições atrasadas. Os mais que eles estão mais atualizados, assim, sabe? Então é bem raro você ter mangás sendo lançados no Brasil. E aí o que acontece é que os próprios fãs pegam esses mangás, né? Eles escaneiam, colocam na internet, aí os fãs brasileiros baixam esses mangás em japonês e traduzem para o português. E aí os fãs brasileiros podem acompanhar em tempo real todos os mangás que estão sendo lançados no Japão. E com o Chainsaw Man foi exatamente o que aconteceu. Só que isso gera um problema. As traduções elas são feitas por fãs, então elas não têm nenhum tipo de controle de qualidade sobre o que está sendo colocado ali. E aí, bom, teve uma cena ou melhor, uma scan do mangá que muita gente achou engraçada por causa de ser muito inusitada, vamos dizer assim, que é essa daqui. Aonde o demônio tá falando, vamos lá, o futuro é pica, o futuro é pica. E aí, por causa disso, né, a galera surtou, gostou muito, achou incrível e tal, e a galera tava esperando muito que isso fosse ser adaptado pro anime. Tanto que tem vários canais do YouTube que já fizeram essa adaptação. Vários canais que fizeram dublagem. Inclusive, vou colocar aqui, ó. O Voice Makers fez, o Matoso também fez. Inclusive, um grande salve pro Matoso, canal maravilhoso. E aqui, ó, vou dar aquele play. O futuro é o quê? Repete comigo, menino! Espero que não tenha dado copyright aqui no canal, só esse pedacinho que eu coloquei. Mas pra vocês verem que ele coloca, né, que o futuro é pica. E a galera tava esperando muito que isso fosse ser adaptado. Mas na hora de fazer a adaptação, olha como ficou a adaptação oficial. O futuro é show! Bom, meus amigos, Esse canal aqui do Irukinha Sensei fez um vídeo comentando essa questão aí do futuro, né? Tem 130 mil inscritos, mas só quis colocar mesmo esse pedaço. Pra você ver que, tipo assim, ele falando, né, o futuro é show, é a voz do próprio Guilherme Briggs, né? E aí o Guilherme Briggs começou a ser muito cancelado na internet, começou a ser destruído no Twitter, obviamente, né? O Twitter é foda, mano. O pessoal do Twitter não tem pena de ninguém, nem mesmo do Guilherme Briggs, que é uma pessoa tão legal. E aí o Guilherme Briggs, ele pegou e mostrou... Ó, eu troquei por você que tava pensando, Dark usa o Twitter branco. Ó, coloquei aqui escuro, agora tava lendo seu like, ó, dá o seu like aí nesse vídeo e se inscreve. Então vamos lá. Um artigo de como que eu indico aos fãs que leem traduções scan, como fãs brasileiros desfiguraram o mangá Chainsaw Man. Por quê? O Guilherme Briggs tá aqui falando que quando foi feita a tradução original não, a primeira tradução, que no caso era uma não oficial, feita por fãs mesmo, eles pegaram vários memes, várias coisas que não deveriam estar dentro da obra e eles traduziram e colocaram. Isso é uma coisa que talvez seja um problema, porque você desvirtua alguns personagens, você coloca um teor talvez mais ácido nas respostas dele, você faz ele ter uma personalidade diferente do que a personalidade da obra original. Pra você ver com poucas palavras que são mudadas ali, acabam mudando completamente o contexto de uma obra, nesse caso especificamente, né? E aí ele diz que isso aconteceu com o Chainsaw Man. A tradução que a gente recebeu do mangá, feita por fãs, acabou mudando algumas coisas, colocando alguns memes dentro do mangá e até mesmo utilizando coisas
de mau gosto, vamos dizer assim. Porque ele cita aqui, né, que a versão da Scan do Chainsaw Man famosa entre os fãs que possui o meme O Futuro é Pica inclui também inúmeras piadas inexistentes no original, além de ofensas a minorias, antissemitismo, piadas homofóbicas, transfóbicas, e isso é inaceitável numa tradução profissional. E é super entendível isso. Eu acho que se você não entende isso, meu irmão, tu tem que voltar 2 passos aí, olhar pro todo e pensar o que, que o Guilherme Briggs tá fazendo aqui. O cara é um dublador profissional há mais de 20, 30 anos talvez, e esse cara, ele não pode pegar e colocar uma piada dessa e acabar com a carreira dele, que nem aconteceu, por exemplo, com o Marcos Checha, que no caso fez a voz do Batman antigo, e ele foi cancelado algum tempo atrás, e ele perdeu tudo. Se você acha que é certo ou não o cancelamento, é a sua opinião, mas a questão é o que acontece. Se você pegar e falar alguma coisa dessa num trabalho oficial, você vai ser cancelado, você vai perder contratos, você vai ter que pagar multa, sei lá, vai dar uma merda gigantesca. E, além do mais, isso nem tava na obra original, como o próprio disse, né? E aqui tem ela chamando um cara de judeu, porque, sei lá, ele é mesquinho, talvez, e aí a galera tende a associar isso, né? E, por favor, youtuber, eu sei que você já me desmonetizou ontem, por favor, não me desmonetize, eu não tô falando essas coisas, eu tô ilustrando aqui, eu não tenho nada a ver com isso, não concordo com esse tipo de pensamento. E aí ele tava comentando, né, que tipo assim, cara, aqui ó, a Sarah falou exatamente o que eu comentei com vocês. Eu fico chateada que Chansal teve essa scan como maior chamariz. Eu li ela em inglês e quando vi finalmente por onde o pessoal tava lendo aqui, fiquei horrorizada. E o pessoal não entende que, tipo, mesmo que usasse só uma frase, seria dar moral pra um trabalho ofensivo. É exatamente isso. Tipo, você não pode pegar e colocar essas coisas dentro da sua obra, porque, não é a obra original, e 2, você tem a perder porque é o seu trabalho. E também tem a questão profissional, né, Clã? Você faz essas traduções há muito tempo. Não que as traduções que os fãs façam não sejam traduções boas. Eu já vi muitas traduções de fãs que são ótimas. Assim como traduções oficiais que são uma merda. Eu vou dar um exemplo de tradução que ficou ruim pra mim, foi do Yakuza. Saiu Yakuza Like a Dragon, fui ver a tradução do jogo, o cara tá falando uma palavra em inglês e a tradução tá completamente diferente. Eu me pergunto o que os caras fizeram, sabe? Porque ele tá falando uma frase e ali, o que tá escrito ali é completamente diferente, sabe? Como se eles tivessem interpretado a fala dele e colocado uma coisa diferente, sabe? É meio estranho. Tipo, eu não consigo, porque eu como falo inglês, às vezes eu jogo jogos legendados e às vezes eu não tenho opção, eu só coloco lá e vai com legenda mesmo. E aí aparece a legenda em português. Você vai ver a legenda, não tá, tipo, tá desconexa, aí você tem que embaralhar as palavras, é muito bizarro isso, sabe? Então, tipo, eu entendo super o lado do Guilherme nesse aspecto, eu acho que, assim, é muito importante a gente também dividir as coisas, sabe? Existe o Guilherme Briggs como pessoa e existe o Guilherme Briggs como pessoa profissional. Assim como existe o Dark do professor e o Dark do laboratório e o Dark do mundo real. O Dark tá virando no multiverso já. Porque o Dark do professor, ele tem uma perspectiva diferente do Dark do laboratório, que tende a falar mais notícias, ser mais isentão e coisa do tipo. Aqui eu dou mais opinião, aqui eu me posiciono mais, enquanto o Dark do mundo real simplesmente não se importa disso, sabe? Tipo, ele simplesmente tá lá jogando os joguinhos dele e comendo, sei lá, um hamburgão, sabe? É gordura, né, cara? Tem que vir da onde, né? Então é mais ou menos essa questão. Tem essas diferenças e é importante a gente entender que porque o Guilherme Briggs tem esse trabalho e ele meio que não tem opção além de fazer isso, ele não pode pegar e arriscar, sabe, o seu trabalho para colocar um meme. Ele poderia ter colocado alguma coisa ali que remetesse, por exemplo, falar que o futuro é pica, teria sido engraçado, com certeza, mas ao mesmo tempo poderia ter levantado essas questões de cancelamento. Olha só, você usou aqui, tipo, já consigo ver até manchete do G1. Dublador coloca frase que remete a obra racista, sabe, alguma coisa assim. Pronto, acabou o trabalho dele. E aí? Você vai pagar o dinheiro dele? Você vai pagar a vida dele? Você vai pagar a aposentadoria? Você vai pagar dinheiro pros filhos dele, pra escola, pros netos dele, alguma coisa assim? Não, né? Então a gente tem que entender, até porque é uma coisa muito boba, muito pequena. E a realidade é que os otakus querem pica, né? Esse é o meme do dia, né? Esse é o meme do dia.